meninos e meninas da IBAE! Como vocês estão? Estão bem? Nós, as profs, estamos com muita saudade de vocês. Não vemos a hora de nos encontrarmos de novo. Hoje, nós vamos contar mais uma história da Bíblia. Vamos aprender mais um pouquinho sobre a Palavra de Deus. A história de hoje é sobre um jovem muito obediente a Deus. O nome dele era José. José era obediente a Deus e ao seu pai Jacó. Quando Jacó pedia a José para fazer as coisas, ele sempre fazia. E ele era um menino muito alegre. Só que o José, ele era o filho mais novo de mais 11 irmãos. Você já viu uma família com tantos irmãos? Sim, era a família de José. Então, o Jacó tinha 12 filhos. E essa família era muito grande. Você imagina a hora da refeição na mesa? Como deveria ser eles almoçando juntos? Só que tinha um problema. Os irmãos de José tinham inveja dele, porque o Jacó gostava muito do José. E até um dia o Jacó comprou uma capa, uma manta bem colorida e deu de presente para José. Os irmãos, quando viram aquela manta bem colorida, logo pensaram: por que o papai está dando essa manta colorida para José? Por que não nos deu? Só que José era o filho mais obediente do Jacó. E a inveja, o sentimento ruim dos irmãos de José foi crescendo e cada vez mais eles não gostavam do José. Certa vez, todos eles foram cuidar das ovelhas do pai Jacó. E eles estavam muito longe de casa cuidando das ovelhas. E o Jacó começou a ficar preocupado. E ele falou assim: José, José. E José: pronto, papai, o que o senhor quer? Vá até o campo ver os seus irmãos e leve comida para eles nesse cesto. Eles devem estar com fome, cansados. E aí José pegou o cesto de comida, pegou a sua capa colorida. Ele não tirava mais aquela capa, ele gostava muito dela. Pegou a sua capa colorida e foi ver os irmãos. Só que chegando lá, foi muito triste. Os irmãos, quando viram a capa do José, falaram assim: olha quem vem lá, o nosso irmãozinho com aquela capa colorida que o pai deu para ele. E eles começaram a falar coisas tristes sobre José. E José não estava entendendo o que estava acontecendo. Então eles tiveram uma ideia muito triste. Roubaram a capa do José e jogaram José num poço e deixaram ele ali muitas horas. E eles ficaram conversando o que eles iriam fazer com José. Eles não queriam mais ter José como irmão. Então passou uma carruagem que ia para o Egito, uma outra cidade, um outro país bem longe. E eles perguntaram para aquelas pessoas: querem levar um escravo? E aí, aqueles homens que não sabiam que José era o irmão, comprou José e levou para o Egito. Que tristeza! Eles pegaram a capa do José, sujaram de sangue como se um animal tivesse machucado e matado José e levaram para o pai Jacó e falaram uma mentira. Que coisa triste! E quando eles disseram para Jacó que o José havia sido morto por um animal, o Jacó ficou muito triste, muito triste. Ele amava muito José e Jacó chorou muito, achando que o filho dele havia morrido. Mas crianças, lá no Egito, mesmo como escravo, o José continuou amando a Deus, servindo a Deus, perdoando os irmãos. E lá no Egito, o José
Como ele era muito fiel a Deus, mesmo sofrendo na prisão, houve um dia que o faraó conheceu José e chamou José para ser governador junto com ele. E aí o José estava agora não mais um prisioneiro, o José era governador do Egito. E naquela época houve uma grande fome na terra de Jacó. E os irmãos de José foram até o Egito buscar comida, mantimento. E eles foram lá com as suas cestas vazias pedir comida para o governador do Egito. E quem era o governador do Egito? Era José. E quando José encontrou os irmãos não conheceu, mas ele conheceu todos os seus irmãos. E aí, o que vocês acham que José fez? Será que ele deu uma bronca nos irmãos pela aquela coisa feia que eles fizeram? Não. Lembra que eu falei que José tinha um coração que amava a Deus e que perdoava as pessoas? Então, houve naquele dia perdão. José perdoou todos os seus irmãos e ainda mandou buscar o pai deles para todos eles morarem juntos para sempre. E Deus continuou abençoando a vida de José. Gostaram da história? É muito linda, não? Vale a pena amar a Deus, perdoar as pessoas, porque Deus está vendo o nosso coração. E Ele sabe que mesmo no sofrimento, a gente continua amando a Ele. E Ele sempre nos abençoa. Que Deus cuide de você. Que o seu coraçãozinho seja sempre de Deus. Um beijo da tia. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um culto da Igreja Batista Avenida dos Estados, AIBAI. A gente espera que você esteja com toda a tua família aí reunida para esse momento de louvor e adoração. E olha só, tem alguns recados aqui para você que está assistindo a esse culto. A gente nessa semana agora tem mais uma semana de GPS online, né? Com o tema Crisálida, que é o tema da série. E essa semana, o estudo que vai ser enviado vai ser sobre felicidade. Então fica de olho aí, estuda antes para chegar no encontro já estudado e tendo refletido tudo isso, para poder compartilhar o que o Senhor falou com o teu coração. E olha, a tradicional live de quarta-feira às 8 da noite, nessa semana o tema será relacionamentos. E a gente vai ter um convidado aqui que é o pastor Carlos Henrique. Ele é pastor da PIB, lá de Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro. Então não perca na quarta-feira, às 8 da noite, a tradicional live da IBAI. Olha, o culto presencial, que seria aqui no estacionamento, vai acontecer no dia 27 de setembro, tá? Então fica de olho aí, ajusta a tua agenda, que a gente ajustou a nossa aqui já. Então dia 27 de setembro é que vai ter o culto presencial no estacionamento. Os cuidados todos se mantêm, uso de máscara, álcool gel, o intervalo de idade, né, de 13 a 59 anos se mantém, tá? Todas as orientações se mantêm, só a data que foi trocada para o dia 27 de setembro. E olha, a gente tem um recado bem importante para você que é adolescente, né, até 17 anos aí, ó. A IBAI tem um grupo de adolescentes, um grupo de adoles que se encontra às sextas-feiras à noite. Quer saber mais informação? Você tem até 17 anos aí, tem um adole em casa, né? Conversa com a liderança, a gente vai deixar o contato aqui para você. Entre em contato com a liderança para saber um pouco mais desses encontros, tá? Mas não deixe de participar, tá bom? E se você tem 18 anos ou mais, a gente tem um grupo de jovens da IBAI chamada Unijop, tá? E a gente tem os encontros sábado às 7 da noite. A gente vai deixar os contatos aqui também da liderança. Então, se você tem 18 anos ou mais, não deixe de participar, tá? Entre em contato para ter mais informações, porque tem o link do Zoom lá que é feito o encontro. Então, pega as informações com a liderança ali e participe, tá? Você que tem adolescente em casa até 17 anos, tem grupo de adolescentes. Você que tem jovens em casa a partir de 18, tem grupo de jovens também se encontrando, tá bom? E olha só,
não posso deixar de falar, né, para você, conte com a gente, conte com a IBAI, tá? A gente vai deixar o WhatsApp aqui para você poder entrar em contato se você precisar conversar sobre alguma coisa, algum assunto que esteja surgindo aí que você precise de um apoio, se você precisar de uma oração, né, de uma intercessão a respeito de algum assunto, conte com a gente, entre em contato com o número do WhatsApp que está na tela, tá bom? Eu vou orar aqui para a gente poder começar esse culto e eu espero novamente que você esteja com a tua família aí reunida para esse momento. Senhor, obrigado, Deus. Obrigado pelo prazer que a gente tem de poder ter acesso livre à Tua Palavra, livre a poder abrir as nossas bocas, os nossos lábios e poder cantar ao Senhor, poder adorar ao Senhor, ó Deus, e isso nos alegra, isso deixa o nosso coração repleto de uma alegria, uma gratidão assim que não tem fim. E a gente quer expressar isso nesse momento agora de mensagem, de louvor, que seja do mais sincero louvor, da mais sincera adoração, que venha do fundo do nosso coração, essa reflexão, e que as famílias reunidas, né, as pessoas reunidas assistindo a esse culto, realmente possam sentir a Tua presença e serem tocadas pelo Teu Espírito Santo nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Bom culto. Boa noite, família IBAI, todos aqueles que nos acompanham em nossos cultos, nas nossas transmissões. É um prazer estarmos aqui novamente neste domingo abençoado por Deus. Todos os domingos eu tenho feito essa abertura já tocando algum instrumento, ou teclado, ou violão, mas hoje eu gostaria de, antes de começarmos esse período de louvor, fazer a apresentação do nosso convidado. A cada semana a gente tem tentado fazer um louvor que agrade ao Senhor, principalmente, e que também, de alguma maneira, possa impactar as nossas vidas de quem está nos assistindo e que também nos motive a louvar ao Senhor de onde estivermos. E esta noite, muito especial, eu trouxe uma pessoa que é muito querida para mim, que é o meu tio Otoniel. Eu já trouxe minha mãe aqui, vocês já tiveram a honra de vê-la cantando, e hoje, para mim, é uma honra poder trazer o meu tio, que carinhosamente nós chamamos de Tio Tune. Eu pedi para que ele viesse cantar 2 canções que eu tenho certeza que vão abençoar o nosso coração, abençoar o seu coração. Então, tio, seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite, estar aqui junto conosco. Vamos adorar o Senhor juntos, que você possa adorar o Senhor aonde você estiver. Se você não conhecer a canção, vai estar aí embaixo no seu vídeo, passando a letra. Que Deus possa nos abençoar essa noite. Situações nesta vida me fazem sentir que não sou forte a ponto de até resistir. Estes terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar a um extremo de vida e meu equilíbrio se deixa enganar. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou, tentando hoje trazer o que eu devo esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter, pois eu sei que jamais eu provado serei do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Pois eu sei que jamais eu provado serei além do que eu possa suportar. Se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim.
Jesus me ergue, segue sim. Jesus me ergue, segue sim. Jesus me ergue, segue junto a mim. Jesus me ergue, segue sim. Jesus me ergue, segue sim. Jesus me ergue, segue junto a mim. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu devo esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter, pois eu sei que jamais eu provado serei além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue, segue junto a mim. Jesus me ergue, segue sim. Jesus me ergue, segue sim. Jesus me ergue, segue junto a mim. Jesus me ergue, segue sim. Jesus me ergue, segue sim. Jesus me ergue, segue junto a mim. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. E em meio a lágrimas, sorriso de alegria e de prazer. Eu que era cego, agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glórias, glórias, glórias ao Autor da minha fé. Glórias, glórias ao Autor da minha fé. Ó Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora
podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida no meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz. Voltará enfim. Por isso eu canto glórias, glórias, glórias ao autor da minha fé. Glórias, glórias ao autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Que noite abençoada, que momento maravilhoso estamos vivendo aqui na presença de Deus. Que bom que você está conosco e oro para que a mão de Deus esteja conosco nesta palavra. Gostaria de orar antes de começarmos a ministrar as Escrituras. Pai, obrigado por esse momento, obrigado por esse tempo, obrigado pela palavra que o Senhor tem colocado em nosso coração, e que ela possa invadir nossa vida, invadir nossas casas, invadir nossa história e causar transformação em nós. Assim oramos em o nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos na série Crisálida, falando sobre transformação, e eu oro para que Deus esteja fazendo grandes mudanças e transformações em nossas vidas nesse tempo, neste momento. Já falamos sobre Jó, sobre Jacó, e a cada semana estamos trazendo um personagem. E hoje eu estou incumbido de falar sobre um personagem que particularmente gosto muito e estou um pouco assustado de ter que falar em pouco tempo sobre ele. Falar sobre José. Hoje eu tenho que falar sobre José. Até quando eu cheguei, alguém falou assim, não, fala só uma parte então da história dele, porque é tão rica que a gente fica constrangido de falar pouco tempo sobre ele. Mas eu gostaria de começar falando sobre a história de José, e o tema que nós temos para esta semana, para essa noite, para essa semana que entra em nossa série, é como responder à maldade da vida. Como responder à maldade que há na vida. E eu gostaria de começar a história de José pelo fim. Sabe, séries e filmes que agora eles têm uma moda de começar pelo fim? Eu vou começar pelo fim. Gostaria de abrir a Bíblia, e se você tiver uma Bíblia junto, ou acompanhe pela tela, o livro de Gênesis, no capítulo 50, os versos 15 a 21. Gênesis, capítulo 50, dos versos 15 a 21. Diz assim a palavra: vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso
de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram chamar a José e dizer a ele: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhes falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui como teus servos. Respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei, a vós outros e os vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou afetuosamente. Assim nós vemos o fim da história de José. Começar de frente para trás é quando os irmãos de José, com medo agora de que José possa se vingar deles, o Jacó morreu, seu pai morreu, e eles têm um medo tremendo de que agora o José possa se vingar. Afinal, José agora é o segundo no Egito. Não há ninguém maior do que ele. José é o bambambam, José é o que manda, José é o que destrói, José é o que constrói. As Escrituras dizem, no capítulo 41 de Gênesis, quando o rei coroa José, ele dá poderes, o rei diz que sem a licença de José ninguém poderia fazer nada no Egito. Veja, agora José é poderoso e os irmãos estão temerosos, pensando: bom, agora o papai morreu, agora o José vai nos vingar aquilo que fizemos a ele. Até agora estávamos bem porque Benjamim está vivo, papai estava vivo, mas agora o José pode se vingar de nós. E não é interessante a gente pensar que o ofensor, no caso, os irmãos de José, não se sentiam ainda perdoados? Não é interessante a gente pensar que quando muito se ofende, parece que não se tem segurança de que se está perdoado? Me parece que a gente também faz isso, às vezes até mesmo com Deus, achando que não estamos perdoados. Mas os irmãos de José chegam até ele, e a Bíblia diz que José chora novamente, porque os irmãos não entenderam. Os irmãos não entenderam o que estava acontecendo ali, não entenderam todo o propósito, não entenderam toda a história, e José conta novamente a eles, e o texto que nós lemos diz que ele faz uma pergunta: acaso estou eu no lugar de Deus? Vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou este mal em bênção. O que os irmãos de José não entenderam e o que José entendeu, que há uma resposta à nossa pergunta desta semana, da nossa série, que é como responder à maldade que há na vida, o que José discerniu é que existe uma história paralela acontecendo com a nossa história. Existe uma história paralela acontecendo com a nossa história. Tem a nossa história e tem a história de Deus na nossa história. José entendeu isso. Tem a minha história e tem a história de Deus na minha história. E é o que José começa a consolá-lo. Bom, como eu falei que ia começar de frente para trás, então vamos voltar um pouco à história de José, se você não conhece ou nunca ouviu, ou de repente está ouvindo, mas não tem muita lembrança da história de José. José é filho de Jacó, vimos semana passada. José é neto de Isaac, bisneto de Abraão, então uma linhagem de promessas em sua vida. Cresceu numa família extremamente disfuncional, família extremamente disfuncional. Seu pai tem 2 esposas e algumas concubinas, e essas esposas são frutos das trapaças do seu pai do passado também. José é filho de Raquel. Raquel é a esposa amada de Jacó. Jacó amou Raquel profundamente, mas Raquel morre ao dar à luz a Benjamim, seu irmão.
José é o filho da velhice de Jacó, José é amado por seu pai, José é mimado por seu pai. Ele é tão amado, ele é tão mimado que os seus irmãos passam a odiá-lo. A Bíblia diz no capítulo 37, versículo 4, que quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Família é um contexto mais propício para causar feridas. Família também é o contexto mais propício para trazer cura, mas também é o ambiente mais propício para trazer feridas, causar contusões na alma. Quanto maior a proximidade, maior a probabilidade de feridas. Então, a gente vai ver aqui na história de José que os seus irmãos planejam matá-lo. Não é que eles têm um ódio assim, como de repente a gente vê em famílias aí de irmãos que não se gostam ou ficam brigando. Se você tem mais de um filho, você vai entender isso que eu estou falando. Um briga, bate no outro e tal. Não é isso. Aqui é uma questão de, quando fala assim, eu quero matar você, é matar de verdade. Não é, eu só falo da boca para fora. Eles intentaram matá-lo. Mas para não ter sangue nas mãos, eles tiveram uma ideia e venderam José. Eles venderam ele para traficantes escravos que o levaram até o Egito. Veja que a história de Deus, na história de José, os traficantes que levaram José até o Egito. Então ele está no Egito, e é um fato na vida que nós ferimos e somos feridos. Aquilo que fizeram conosco, pode deixar marcas profundas, e em José não foi diferente. Não foi diferente. Os irmãos de José o rejeitaram, feriram ele brutalmente. Quando ele pediu clemência lá no poço seco que ele estava abandonado, eles não deram atenção, traíram-no, desprezaram, fizeram um escárnio dele. José sofreu. E ninguém que tenha sofrido como José, poderia estar simplesmente bem do dia para a noite. Não é assim que acontece. Não é que José está bem do dia para a noite. Não. Agora ele está no Egito, a sua vida foi de altos e baixos. Ele foi de escravo a gestor na casa do Potifar. De gestor ele foi presidiário. Então ele tem aí uma vida de altos e baixos. E o interessante é que José encontra graça no Egito. E ele se torna próspero. A Bíblia diz que José era próspero. Em 2 momentos José era próspero. Enquanto ele era escravo na casa de Potifar, e enquanto ele estava na prisão, a Bíblia diz que ele era próspero. Isso tem que fazer a gente repensar o conceito de prosperidade. José era próspero na cadeia e José era próspero como escravo na casa de Potifar. Ele é assediado pela mulher de Potifar, mas permanece com a sua crença em Deus e seus valores. E quando ele está na prisão, ele encontra graça, e a Bíblia diz que o Senhor estava com ele. Em 3 momentos, aqui no capítulo 39, é recorrente essa frase: o Senhor estava com José. O Senhor estava com José. Embora José, quando menino, aos 17 anos, teve um sonho de que os seus irmãos estariam prostrados diante dele, e entendia que ele tinha um destino, mas a vida dele teve desvios. Então teve que ir para o Egito, teve que sofrer, teve que aprender coisas, teve que viver. E isso tudo faz parte do desenvolvimento, do processo que Deus também estava usando na vida de José. José não poderia chegar ao seu destino sendo José como ele era. Então, Deus também utilizou esse momento da vida de José para desenvolver nele aquilo que ele deveria ser e prepará-lo para ele ser aquilo que ele deveria ser. Pois bem, José é levado ao posto de segundo no Egito, porque ele tem a habilidade de interpretar sonhos, e agora ele já é o segundo homem do Egito. E é daqui que eu quero partir com você. Agora ele é o segundo do Egito. Mesmo sendo o segundo homem do Egito, mesmo agora que ele tenha conquistado o lugar, e agora ele tem 30 anos de idade, já se passaram 13 anos, agora ele conquistou o lugar, já não é mais alguém na casa de Potifar, já não é mais um presidiário, já não é mais um escravo, agora ele é o segundo no Egito. Mas mesmo assim, a gente vai observar que ainda há no José uma dor. Ainda há no José algo que precisa ser
resolvido. Ainda há no José algo que precisa ser perdoado. E quando a gente olha o José agora, o capítulo de Gênesis, no capítulo 41, versículos 45, diz o seguinte: o rei pôs em José o nome de Zafenate-Paneia, e lhe deu uma esposa, Azenate, filha de Potífera, que era sacerdote da cidade de Heliópolis. Gênesis 41, 45. Agora, José é um egípcio. Agora José é um egípcio. Sabe, quando o nosso coração, e eu estou falando isso não talvez para todos que estão me ouvindo, mas estou falando isso especialmente para alguém. Quando o nosso coração é tomado por uma contusão, por uma lesão na alma, no interior, é possível que a gente tenha alguns mecanismos de defesa. Talvez a dissimulação, talvez a negação. Não, está tudo bem, está tudo certo, não tem nada de errado, não tenho que perdoar ninguém, não tenho que resolver nada com ninguém. Mas, quando a gente vê o José, agora ele é um egípcio, agora ele tem uma identidade egípcia, ele tem um nome egípcio, ele tem uma esposa egípcia, ele tem filhos egípcios. A sua túnica havia sido rasgada há 13 anos atrás, e quando a túnica de José se rasgou lá naquele poço, o José morreu. O José morreu. E não só o pai de José acreditou que o José morreu, o próprio José acreditou que ele morreu. Aquele José morreu há 13 anos atrás. Agora quem nós temos é um Zafenate-Paneia. Não temos mais José, nós temos Zafenate-Paneia. Quando a sua túnica foi rasgada, o José morreu. Inclusive é importante a gente pensar nisso, porque a gente não entende quando algumas túnicas na nossa vida são rasgadas. E é preciso, faz parte do processo, que a gente rasgue algumas túnicas, ou que permita que Deus rasgue aquilo que a gente acha que é muito precioso naquele momento. Precisa ser rasgado, para que outras coisas possam acontecer em nossa vida. Enfim, com essa túnica rasgada, ele acreditou que ele tinha morrido, Jacó acreditou que ele tinha morrido, ele acreditou que ele tinha morrido. E veja, o nome que ele deu ao seu primeiro filho, 41, 51 de Gênesis diz o seguinte: ao primeiro filho José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. O que José queria era esquecer. Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa do meu pai. E então aqui a gente começa um processo, capítulo 42 começa um processo onde a fome abalou, e aí a história você já conhece, não vou me prender a ela, mas os irmãos de José vêm até ele. E aqui a gente vai ver o preço que José pagou para perdoá-lo. A gente sempre vê a história de José e pensa assim: José perdoou, que lindo, é muito simples perdoar. E quando a gente fala de perdão, olha, José perdoou, perdoa. Mas não foi tão simples assim. A Bíblia diz lá em Gênesis 42, os filhos de Israel estavam entre outros que também foram comprar trigo por causa da fome na terra de Canaã. José era o governador do Egito e era ele quem vendia trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os filhos de José chegaram, curvaram-se diante dele com o rosto em terra. José reconheceu seus irmãos logo que os viu. Preste atenção. José reconheceu seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse. Ele lhes falou asperamente: de onde vocês vêm? Não, se ele falou asperamente, de onde vocês vêm? Agiu como se não conhecesse. A saga do perdão de José começa aqui, quando ele vê os irmãos dele. Quando está revelado ali, os irmãos dele revelam que algo precisa ser mudado em José. Que algo precisa acontecer na vida de José ainda. E quando ele vê os irmãos dele, começa essa saga do perdão, mas não sem antes passar por um processo. Não foi do dia para a noite. Não foi que José olhou os irmãos dele e disse: está tudo perdoado, está tudo resolvido. Não, não foi assim. Não foi. Primeiro que ele acusa os irmãos de ser espiões.
Começa o jogo de José. José acusa os irmãos, diz, não, vocês são espiões, 42:14. Segundo, ele coloca eles na cadeia. Vou só elencar o que ele fez aqui. Ele coloca eles na cadeia. Essa é a parte da vingança de José, talvez? A gente não gosta muito do termo vingança, porque o termo vingança é feio. Então a gente usa o termo justiça. Eu queria que Deus fizesse justiça. Porque vingança é feio. Ninguém fala, eu queria me vingar. Não, mas a justiça foi feita. Agora, os irmãos de José estão na cadeia. Não, vai para a cadeia. Sabe quando a gente assiste um filme e quer que o bandido se dê muito mal? Não basta só um tiro no final. Ele tem que morrer muito. Tem que ter uma morte muito, muito violenta. Porque é o nosso coração, José, bota eles na prisão. José fala por meio de intérprete. Porque lembra que agora ele é Zafenate Paneia. Ele é o segundo no Egito. Aquele José morreu. Então ele fala com o intérprete. Mas no capítulo 42, versículo 24, nós temos o primeiro choro de José. José não aguenta. José não aguenta. E vai chorar. E vai para o seu quarto, e aí tem o primeiro choro de José. Depois os irmãos voltam para Canaã, e o tempo passa aproximadamente 1 ano aqui. Até voltar a viagem. E aí até acabarem os mantimentos. E aí eles decidirem se vão voltar de novo ou não no Egito pegar comida, passa-se mais 1 ano aqui. E aí eles retornam, os irmãos retornam para o Egito. No entanto, o José avisou, se só voltam aqui se trouxer o irmão mais novo, para eu não achar que vocês são espiões. E aí eles retornam, eles têm que convencer Jacó que tem que levar Benjamim. E aí nós temos o segundo choro de José. 43:31, quando ele vê o seu irmão Benjamim, ele cai no choro, eles vão almoçar, mas ele não aguenta, ele tem que sair e vai chorar. E a Bíblia diz que ele chora muito, que ele precisa se recompor para voltar para almoçar. Porque perdão tem choro. Porque dói. Dói. Perdão tem choro. Porque dói. E o José chora. José chora. E aí nós temos mais um teste que José coloca o seu copo de prata na bolsa de Benjamim quando eles estão indo embora. E aí ele arma um cerco como se eles tivessem o roubado. E ele traz todo mundo de novo ali, e eles voltam, traz todo mundo de novo, e começa esse jogo do José. José está num processo, José está numa crise, para sair da sua crise, de ser curado mesmo, de perdoar os seus irmãos. Então há várias coisas que vão acontecendo antes dele chegar neste momento. Só que quando a gente chega no capítulo 45 de Gênesis, e eu não tinha preparado para ler aqui, mas eu acredito que é muito salutar a gente ler. Agora eu já estou à vontade. Eu estava com medo do meu tempo, mas agora eu estou à vontade. 45, versículo 1 diz assim, ó, então José. Deixa eu só falar antes. José chora quando viu Benjamim. Põe o copo de prata na bolsa de Benjamim. Eles voltam. E quando ele quer prender Benjamim, agora os irmãos fazem um clamor para José, se prostram diante de José e começam a fazer um clamor. Pelo amor de Deus, nós não podemos deixar o nosso irmão aqui. Nós prometemos para o nosso pai, nós já perdemos um irmão, nós não podemos perder outro irmão. E pelo amor de Deus, eles começam a implorar. E a Bíblia diz no capítulo 45, versículo 1, então José não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou, saiam todos, faz sair todo mundo da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E aqui nós temos o terceiro choro. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. Você já imaginou o choro de José? É o terceiro choro de José, mas esse choro é um choro de dor, é um choro de alma, é um choro de grito. Ele chora a ponto que o palácio inteiro ouve. Agora é um choro para todo mundo ouvir. E aqui, José começa a perdoar os seus irmãos. E
nós aprendemos com José que o perdão tem um preço. Perdão custa. Perdão custa duas coisas. Duas coisas. Primeiro, perdão custa admitir. Não é possível perdoar sem revelar a dor. E revelar a dor é admitir isso. José chora. Então disse José a seus irmãos: eu sou José. Aqui dá a cura de José. Eu sou José. Meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiram lhe responder. Cheguem mais perto, disse José aos seus irmãos. Quando se aproximaram, ele disse: eu sou José, seu irmão. Não sou o Zafenate Paneia, eu sou José, o menino que vocês venderam lá como escravo. Sou eu agora, o José, se revelando, se admitindo. Admitindo sua dor, admitindo quem ele era. Mas ele diz: agora não se aflijam, não se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Perdão custa admitir. José está admitindo: eu sou José, eu sou seu irmão. E em seguida, versículo 15 diz: em seguida beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. E só depois, só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Isso é interessante, porque o perdão custa admitir, mas quando você admite, você simplesmente perdoa. A Bíblia diz que ele chorou, se admitiu, perdoou, abraçou os seus irmãos e depois conversaram. Isso é interessante porque parece que nas nossas relações, para a gente perdoar, a gente conversa antes para depois perdoar. Primeiro a gente tem uma conversa, primeiro a gente vê se é isso mesmo. Eu tenho que sentar e dizer: olha, você me fez isso, você me feriu assim, eu me senti assim, acolá, e agora eu vou te perdoar, mas eu te perdoo se você fizer. Se não, eu não. Não é isso que acontece com José. Primeiro perdoa, depois a gente chora, depois a gente abraça, depois a gente conversa. Primeiro a gente perdoa, primeiro a gente chora, primeiro a gente se abraça, e depois a gente conversa. Porque perdão é admitir quem é, e a gente começa agora a conversar não sobre o que aconteceu, mas sobre o que vai acontecer. Quando ele diz assim: eu sou José. E o nosso pai, como é que está? Como é que está o papai? Vamos trazer o papai para cá agora, vamos trazer Jacó para cá. Isso é perdão. É admitir-se quem é, e é o caso dele, revelar sua dor, se admitir. E o segundo custo do perdão é que o perdão custa reconstruir. Reconstruir. A Bíblia diz que, no primeiro versículo que eu li, José, porém, lhes disse: não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que vos fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Perdão tem o custo de reconstruir. Perdão tem o custo de reconstruir. É verdade que nem sempre é possível nas relações que foram rompidas e em que há perdão, que a gente consiga conviver novamente. Eu sei disso, estou consciente dessa verdade. Mas o perdão custa reconstruir. Veja que José não apenas perdoou os irmãos, mas ele diz o seguinte: vocês não precisam ter medo, eu vou sustentar vocês. O que aconteceu, a maldade que vocês me fizeram, eu já discerni a maldade que vocês me fizeram. Daqui para frente, como é que nós vamos viver? Nós vamos reconstruir. Não tem o que fazer com o que passou, porque perdão é um ato generoso para dívidas que são impagáveis. Perdão é um ato generoso para dívidas que não dá para pagar. Perdoar é desistir de ressentir. O que José está fazendo é: eu não vou me ressentir com o que aconteceu. Perdão, ele não muda o passado, mas ele aumenta o futuro.
Ele alarga o nosso futuro. O perdão, ele não tira a nossa memória dos fatos, mas tira a nossa emoção deles. Perdoar é anular o efeito da dor, é o que José fez aqui. Perdão é desistir do crédito. José está falando, eu não tenho mais um crédito com vocês. Acabou. Acabou. Porque é o que Deus fez através da minha vida. Então, o perdão tem o custo de admitir, de revelar a sua dor, e o perdão tem o custo de reconstruir. Pense por um momento nessa questão da reconstrução. Pense quando nós chegássemos para Deus e dissesse, Deus, nos perdoa, e Deus falasse, eu te perdoo. Te perdoo sim, filho. Mas não quero mais viver contigo. Não tem como. Perdão tem um custo de reconstrução. Gostaria de concluir dizendo que sonegar perdão é pecado. Sonegar perdão é pecado. O José não sonegou perdão aos seus irmãos. O perdão de José era a ponte pela qual a história de Deus estava sendo construída com o seu povo. Perdão é isso. Perdão é a ponte pela qual Deus constrói a nossa história. Não construímos relacionamentos saudáveis sem a ponte do perdão. Como responder à maldade que há na vida? Com perdão. Sabendo que existe uma história paralela. Assim como José. Vocês tramaram mal contra mim, mas eu vi o Deus da história fazendo história na minha história. As mãos de vocês construíram a minha história. Muitas pessoas construíram a sua história. Muitas pessoas construíram a minha história. Muitas pessoas estão construindo as nossas histórias, mas paralelamente com isso, Deus também está construindo a nossa história. E é isso que José entendeu, e é por isso que ele está pronto para liberar perdão. Assim nós respondemos à maldade que há na vida, com perdão. Perdão sara a ferida da desilusão. Perdão sara a ferida da desilusão. Gostaria de orar contigo. Em seguida, nós vamos ouvir mais uma canção sobre perdão, para que você possa meditar e que Deus possa nos ajudar em nossas relações, que sempre vão precisar de perdão. Pai, nós te damos graças por tua palavra, graças pela instrução através da vida de José, que nos ensina que o perdão tem um preço de admitir nossa dor e de reconstruir nossas relações. E eu oro por aqueles que, por alguma razão, alguma circunstância, a vida se apresentou de forma tão maligna que esse coração não consegue perdoar. Eu oro para que o teu Espírito ministre ao coração de cada um de nós, de que existe uma história paralela. Nossa história e a história de Deus na nossa história. Assim oro em nome de Jesus. Amém. Que Deus lhe abençoe. Perdão é a canção do amor. Perdoar é se libertar. É quebrar correntes de alguém. É deixar o outro levantar. É abrir mão de toda a razão. Nunca usar o trunfo que se tem. Não negar socorro ao seu algoz, dar a outra face, ir mais além.
Se 70 vezes precisar, vezes 7 se preciso for, pede as contas os que querem paz. Quem perdoa rega a flor do amor, do amor. Perdão sara as feridas da desilusão, acende a luz no breu da escuridão, lava a alma de quem não quer mais a mágoa. Perdão só pode dar quem já cresceu, tem mais razão o que perdoa. Melhor é dar perdão àquele que perdeu. Perdão muda as estações, no inverno reacende a cor. O perdão é o troféu do herói, quem venceu o monstro da dor. Só usando as armas do amor, ressurgiu do fundo do pó e calou a voz do seu eu, se humilhou e se fez bem maior. Se 70 vezes precisar, vezes 7 se preciso for, perde as contas os que querem paz. Quem perdoa rega a flor do amor, do amor. Perdão do meu coração, acende a luz no breu da escuridão, lava a alma de quem não quer mais a mágoa. Perdão só pode dar quem já cresceu, tem mais razão o que perdoa. Melhor é dar perdão